Vamos investigar agora a influência da estrutura química sobre a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão. A flexibilidade da cadeia principal é um fator muito importante de influência na temperatura de transição vítrea. Cadeias flexíveis possuem uma baixa temperatura de transição vítrea, enquanto que cadeias mais rígidas possuem uma alta temperatura de transição. Para polímeros simétricos, a natureza química das ligações presentes na cadeia é de total importância. A flexibilidade vai ser obtida quando as cadeias forem feitas de ligações ou de sequências de ligações que permitem a rotação facilmente, como cadeias que possuem, por exemplo, o grupo CH2, CH2, OCH2. Nós vamos ter como consequência um baixo valor de Tg. O valor de Tg vai ser aumentado drasticamente quando nós tivermos inseridos na cadeia principal grupos que tragam rigidez para essa cadeia que impeçam a rotação. Como consequência, será necessário uma maior energia térmica para realizar o movimento da cadeia. Grupos como, por exemplo, o parafenileno são particularmente efetivos, conferindo maior rigidez para a cadeia, né? Então, aqui eu mostro para vocês duas cadeias poliméricas, né? Essa cadeia polimérica aqui é do polietileno adipato e essa cadeia aqui é do polietileno tereftalato. Então, nessa cadeia aqui nós temos sequências de CH2, C-O, desculpa. A TG dele, menos 46 graus, temperatura de transição vítrea. Nesse caso aqui, a inserção do grupo parafenileno, o anel aromático conferiu uma rigidez bem maior para a cadeia e a temperatura de transição vítrea aumentou significativamente, assim como a temperatura de fusão. As temperaturas de transição vítrea e de fusão, elas dependem da intensidade das forças secundárias e da mobilidade das cadeias. Então, qualquer fator que resulte em aumento nas forças intermoleculares e na rigidez da cadeia resulta em aumento da temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão. Um outro fator que pode ser considerado nesse cenário é a simetria da cadeia. Quanto maior a simetria da cadeia polimérica em relação aos seus grupos laterais, maior é a diferença da temperatura de transição vítrea e temperatura de fusão. Por que isso acontece? A presença de grupos laterais pode não aumentar o valor de Tg e Tm se os grupos forem dispostos de uma maneira simétrica em relação ao eixo da cadeia principal. Isso vai permitir movimentos mais equilibrados da molécula, não exigindo altos níveis de energia para que o estado de mobilidade seja atingido. Esse efeito pode ser confirmado analisando as temperaturas de Tg e Tm de dois polímeros que são diferenciados somente pelo número de átomos de cloro. O policloreto de vinilo, PVC, que tem ligado à cadeia principal um átomo de cloro, e o policloreto de vinilideno, o PVDC, que tem ligado à cadeia principal dois átomos de carbono. Ora, se nós observarmos aqui, o que nós deveríamos esperar é que o aumento desse outro átomo, a entrada desse outro átomo aqui deveria conferir uma maior temperatura de transição vítrea. Entretanto, o que nós encontramos aqui é um abaixamento tanto da temperatura de transição vítrea quanto da temperatura de fusão, justamente porque esse outro átomo de cloro que entra acaba dando maior simetria para a cadeia, reduzindo assim as temperaturas Tg e Tm. Outro fator que vai contribuir para a variação de Tg e Tm é a presença de grupos polares na estrutura química. Então, grupos como, por exemplo, cloro, hidroxila, CN nas macromoléculas poliméricas tende a aproximar mais fortemente as cadeias entre si. Ou seja, a presença desses grupos na cadeia polimérica vão permitir a ocorrência de forças intermoleculares de intensidade forte, o que vai aumentar a temperatura tanto de transição vítrea quanto de fusão. Ou seja, eu vou precisar de mais energia para vencer essas interações entre as cadeias poliméricas. Então, grupos polares
como esses daqui que eu mostro, éster, uretano, amida, ureia, que tem a presença tanto do oxigênio quanto do nitrogênio, vão conferir um aumento na polaridade da cadeia. Nessa tabela aqui, nós podemos ver que, de forma geral, para um tipo de filme geral, para um tipo de polímero, desculpa, geral, CH2C, sendo que uma das ligações aqui é feita com hidrogênio e a outra ligação pode ser feita com qualquer um desses grupos aqui, nós podemos verificar que se esse X aqui tiver como átomo o hidrogênio, nós temos uma TG da ordem de 188 Kelvin. Se nós substituirmos esse X aqui por uma hidroxila, o valor já sobe para 358 Kelvin. Substituindo por um cloro, 354, por um CN, 374. Por esse grupamento aqui, nós teremos um aumento para 301 Kelvin. Então, essa tabela aqui, com esses valores de TG, nos permite ter ideia, né, de como o substituinte pode alterar a temperatura de transição vítrea. Entretanto, nós precisamos tomar cuidado, porque tem um outro fator que pode também influenciar na temperatura de transição vítrea, que é o tamanho da cadeia. Então, a variação, por exemplo, aqui, a temperatura de fusão para séries homólogas de polímeros alifáticos, ou seja, séries em que eu tenho a única diferença entre um polímero e outro é o número de CH2 presente na estrutura. Então, se eu tenho poliureia, poliamida, poliuretano, que são polímeros que têm grupamentos polares, mas essa influência do grupamento polar ela acaba sendo minimizada a partir do momento que eu tenho o aumento dessa série, desse número de metilenos na minha unidade de repetição. Então, eu vou tendo uma diminuição. Seria um fator que vai contrapor a influência dos grupamentos polares na cadeia. Ainda nós temos como influência da estrutura química sobre a TG e a TM o efeito estérico do grupo lateral. A presença de um grupo lateral volumoso tende a ancorar a cadeia polimérica, o que vai exigir maior quantidade de energia para que a cadeia adquira mobilidade. Como consequência, nós teremos o aumento de TG e TM proporcionalmente ao volume. Agora aqui também tem um outro fator que deve ser considerado. Por outro lado, a dificuldade de empacotamento gerada pela presença do grupo lateral volumoso vai dificultar o empacotamento, o que vai reduzir a capacidade de cristalização do polímero. Então, são dois fatores que precisam ser balanceados. Então, por exemplo, o polietileno não tem nenhum grupo lateral, a TG dele vai variar de menos 100 a menos 85 graus Celsius. O policloreto de vinila, né, que tem um grupo lateral, já tem uma TG da ordem de 87 graus Celsius. Né? Já o poliestireno, que tem um fenil como grupo lateral, nós temos um aumento, né, que vai para 100 graus Celsius. Então, essa tabela mostra aqui a influência do efeito do volume no grupo lateral da cadeia. Então, quanto maior o grupo lateral, eu vou ter duas ocorrências. A primeira ocorrência é que esse grupo lateral volumoso tende a ancorar melhor a cadeia. Então, vai exigir uma maior quantidade de energia para que essa cadeia tenha mobilidade. Por outro lado, esse grupo vai dificultar o empacotamento lateral, né? O que vai reduzir a cristalização. Ainda no que diz respeito à influência da estrutura química sobre a TG, nós temos o efeito do comprimento da cadeia. Então, um acréscimo no comprimento do grupo lateral vai diminuir a temperatura de fusão, uma vez que vai aumentar a distância entre as cadeias principais, reduzindo forças secundárias. Então, se eu tiver grupos polímeros, né, com grupos do tipo metil, etil, propil, butil ligados à cadeia principal, à medida que eu aumento o tamanho desse grupo substituinte, eu vou ter uma redução da temperatura de fusão, o que significa que eu tenho uma redução na cristalinidade do meu polímero. Outro fator também que vai contribuir na temperatura de transição vítrea e transição de fusão, outro fator que vai influenciar na TG e na TM é a isomeria, a presença de isomerismo na cadeia polimérica.
Então, o grupo lateral, aqui nós estamos analisando, CH3 e isomeria trans, reduz a mobilidade da cadeia, uma vez que traz mais rigidez e um aumento de TG e TM. Então, aqui nós temos o cis-butadieno, temperatura de transição vítrea menos 95. O trans-butadieno, menos 83. O cis-isopreno, menos 72. O trans-isopreno, menos 60. Opa. Finalmente, nós podemos pensar como a massa molar pode influenciar na temperatura de transição vítrea e temperatura de fusão. Então, nós já vimos lá no início do nosso trabalho, nosso estudo com os polímeros, que o aumento da massa molar tende a aumentar a determinadas propriedades. Uma delas seria a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição. Então, o aumento da massa molecular aumenta também TG e TM. Esse aumento está associado à diminuição do volume livre e ao aumento das interações intermoleculares. Então, eu aumento o tamanho da cadeia, eu aumento o número de interações intermoleculares possíveis de serem realizadas. E, obviamente, aumenta também o volume livre da cadeia. Quando eu tenho ramificações, a presença das ramificações implica no aumento de pontas na cadeia, que vai também ocasionar um aumento do volume livre. Então, esse gráfico que eu mostro para vocês é um gráfico da temperatura em função da massa molar e ele tem um perfil muito parecido com aquele gráfico que nós vimos lá na aula 1 dos polímeros. Né? Aqui aparecia propriedades de forma geral, a propriedade que a gente está trabalhando agora seriam essas temperaturas, a temperatura de transição vítrea e temperatura de fusão. O que nós vamos observar? Que eu tenho um aumento da temperatura de forma geral, tanto para a temperatura de transição vítrea quanto para a temperatura de fusão. Só que essa temperatura vai tender a um valor constante a altas massas molares. Então aqui eu tenho um gráfico que mostra região em que eu tenho líquidos, né? Aqui tem um líquido viscoso, porque aumentou a massa molar. Aqui já tenho um estado de borracha, né? E aqui de plásticos parcialmente cristalinos. Finalmente, a gente pode também fazer uma observação de fatores externos que podem contribuir para a variação de TG e TM. Primeiro são os plastificantes que nós podemos adicionar aos polímeros, são plastificantes na forma líquida ou sólidos de baixo peso molecular, de baixa massa molar. Esses materiais alojam-se entre as cadeias poliméricas e tendem a afastar umas das outras. Se eu tenho afastamento umas das outras, eu tenho menor interação intermolecular. Menor interação intermolecular, eu tenho um aumento da mobilidade da cadeia, né, como se fosse um processo de lubrificação, que vai diminuir o valor de TG e TM. Então, a lubrificação molecular reduz o nível energético necessário para dar mobilidade à cadeia toda, reduzindo a TG do polímero. Exemplos são a presença de água nos nylons e processo de plastificação do policloreto de vinilo.